Existem momentos na vida que parecem silenciosamente carregados de um significado maior. Quando alguém que amamos parte deste mundo, cada detalhe ao redor se torna um possível sinal, uma tentativa de compreender se houve dor, medo ou se a alma encontrou a serenidade que todos desejamos no instante final. São Leopoldo Mandic sempre ensinou que nada acontece ao acaso no momento da passagem, e que quando uma alma deixa o corpo em verdadeira paz, um sinal claro se manifesta ao redor, perceptível por quem tem sensibilidade e coração atento. É um sinal simples, sutil e ao mesmo tempo profundamente transformador, capaz de aliviar o peso da despedida e trazer conforto às famílias que ficaram. Antes de revelá-lo, deixe um comentário afirmando: "Eu recebo a paz e a luz que este vídeo traz." Essa frase fortalece sua energia e ajuda a levar essa mensagem a quem mais precisa. São Leopoldo Mandic dedicou sua vida a compreender o mistério da alma humana, acolhendo pessoas que buscavam respostas sobre dor, arrependimento, perdão e, principalmente, sobre o que acontece quando deixamos este mundo. Ele afirmava que a passagem não é um instante caótico, mas um processo espiritual extremamente organizado, guiado por princípios de amor e reconciliação. Seus relatos, juntamente com observações de outros estudiosos da espiritualidade, mostram que a serenidade de uma alma não depende apenas das circunstâncias físicas da morte, mas da condição interior que ela carrega. É por isso que sinais específicos podem surgir, oferecendo compreensão para quem permanece e consolo para os corações inquietos. Segundo São Leopoldo, o sinal que confirma que uma alma partiu em paz não é uma fantasia, nem uma interpretação romântica, mas um fenômeno recorrente descrito por pessoas ao redor do mundo, independentemente de religião ou cultura. Ao estudarmos esse sinal com profundidade, tornamos nossa percepção mais sensível e nossa fé mais estável, evitando ilusões e fortalecendo aquilo que realmente importa, a certeza de que a vida continua além do último suspiro e de que há beleza até mesmo na despedida. Para compreender o sinal claro que confirma que uma alma partiu em serenidade, é essencial primeiro entender o que São Leopoldo Mandic chamava de serenidade espiritual. Para ele, não era apenas ausência de medo ou sofrimento, mas um estado profundo de alinhamento entre consciência, fé e entrega. Serenidade espiritual é a capacidade da alma de se desprender sem resistência, reconhecendo que a vida física cumpriu seu ciclo e que a continuidade do espírito é inevitável e amorosa. São Leopoldo explicava que esse estado não surge por acaso. Ele é construído ao longo da vida através de atitudes simples, como perdoar, buscar o bem, cultivar pensamentos de gratidão e, principalmente, evitar carregar culpas não resolvidas. Quando a alma se aproxima do instante derradeiro e percebe que não há mais vínculos que aprendam, ela se ilumina por dentro, como se ganhasse clareza sobre o sentido de tudo o que viveu. A serenidade espiritual é a expressão dessa clareza. Segundo os relatos de pessoas que estiveram próximas ao momento da passagem de entes queridos, muitos perceberam uma mudança quase imperceptível no semblante, na atmosfera e até na sensação ambiente ao redor. São Leopoldo descrevia isso como a harmonia entre a alma e o plano espiritual se estabelecendo. Não é algo que se força, nem algo que depende da vontade consciente no último instante. Ao contrário, é o resultado natural de uma vida em que a pessoa buscou, mesmo com falhas humanas, se reconciliar consigo mesma e com aqueles que ama. Uma alma serena não tem pressa, mas também não se agarra ao que deve deixar. Ela se despede com leveza. Essa serenidade não significa perfeição moral, mas autenticidade de coração. São Leopoldo reforçava que até quem viveu conflitos internos pode alcançar serenidade na hora final, desde que tenha dado passos sinceros em direção ao amor, mesmo que silenciosos. Ele dizia que o mundo espiritual reconhece a intenção da alma e responde a ela, oferecendo amparo e acolhimento. Quando a serenidade espiritual floresce, o medo da morte se dissolve e a alma sente um tipo de compreensão que não pertence ao mundo físico. A alma percebe que não está sendo arrancada da vida,
mas conduzida a um espaço maior de compreensão e paz. Por isso, para São Leopoldo, a serenidade espiritual é ao mesmo tempo um estado e um reconhecimento. É o estado da alma que aceita, confia e se ilumina, e é o reconhecimento de que tudo o que foi vivido, mesmo as dores, se encaixa em um propósito maior. Quando essa serenidade se instala, um sinal inevitável surge no instante da passagem. Ele é o reflexo dessa harmonia interior, um marcador espiritual que não pode ser imitado ou forçado e que se manifesta como confirmação de que a transição foi feita em paz. O instante da passagem sempre foi descrito por São Leopoldo Mandic como um dos momentos mais delicados e sagrados da experiência humana. Ele dizia que, embora os olhos físicos não percebam, a alma, nesse momento, adquire uma lucidez extraordinária. A consciência se expande além do corpo, e a pessoa começa a perceber realidades que não pertencem mais ao plano material. Esse instante não é igual para todos, pois depende do estado interior de cada alma, mas há um padrão espiritual que São Leopoldo identificava. É como se um véu se abrisse, revelando um campo de compreensão, onde medo e confusão começam a se dissolver. Quando a transição se aproxima, a alma experimenta uma separação gradual. Mesmo que o corpo esteja debilitado, a consciência interna se torna mais viva, como se estivesse observando tudo com uma clareza nova. São Leopoldo explicava que, nesse momento, a alma percebe 3 coisas fundamentais. Primeiro, ela sente a presença de algo maior, uma força que não julga, não pressiona e não exige, mas envolve com suavidade. Segundo, ela passa a revisar internamente sua própria trajetória, não como castigo, mas como compreensão. Terceiro, ela começa a se preparar para o desprendimento final, que ocorre quando o vínculo energético entre corpo e alma se desfaz. Esse instante final não é caótico, ao contrário, é extremamente ordenado. São Leopoldo ensinava que mesmo as almas que enfrentaram grandes sofrimentos físicos podem experimentar tranquilidade na hora da passagem, porque a dor física não acompanha a alma no momento do desligamento. O que realmente pesa é o estado emocional e espiritual que ela carrega. Por isso, existe tanta diferença entre uma passagem agitada e uma passagem serena. A alma, ao entrar nesse processo, percebe tudo com maior profundidade do que imaginamos. Ela sente o amor ao seu redor, percebe pensamentos, intuições e até as intenções das pessoas próximas. Nesse momento, também ocorre uma expansão da sensibilidade espiritual. A alma começa a perceber presenças que não são visíveis aos olhos humanos. São Leopoldo dizia que seres espirituais, muitas vezes familiares já desencarnados ou guias, aproximam-se para ajudar na transição. Eles não interferem à força, mas oferecem apoio para que a alma entenda que não está sozinha. Essa percepção dissolve medos e desperta algo que São Leopoldo considerava essencial: o sentimento de retorno. A alma compreende que está voltando a um ambiente familiar, onde não existe sofrimento nem confusão, apenas acolhimento. Quando esse entendimento se instala, a alma começa a se desprender naturalmente. Ela passa a observar o corpo sem apego, reconhecendo que seu caminho continua adiante. Esse instante da passagem é também o momento em que o sinal da serenidade se forma pela primeira vez, preparando-se para se manifestar externamente. A alma, ao aceitar o processo, irradia uma energia de calma que influencia todo o ambiente. É dessa energia que nasce o sinal claro que São Leopoldo descreveu. Sinal que só se torna perceptível quando a transição já foi acolhida internamente pela própria alma. Segundo São Leopoldo Mandic, o sinal mais claro de que uma alma partiu em serenidade não é uma luz visível, nem um fenômeno extraordinário, mas uma mudança profunda na atmosfera espiritual ao redor do corpo. Esse sinal se manifesta como uma sensação inequívoca de tranquilidade que parece preencher o ambiente, mesmo quando havia tensão, dor ou desespero momentos antes. São Leopoldo afirmava que, quando a alma atravessa a passagem em paz, ela libera uma vibração de harmonia tão intensa que até pessoas sem sensibilidade espiritual conseguem notar que algo mudou. Não é uma impressão imaginária. É um fenômeno real,
recorrente e registrado em inúmeros relatos ao redor do mundo. O sinal não depende de religião, crença ou conhecimento prévio. Ele se manifesta por si só, porque acontece no nível da alma. São Leopoldo explicava que, ao se desligar do corpo com serenidade, a alma exala uma espécie de leveza energética que se espalha pelo ambiente. Essa leveza pode ser percebida como um silêncio profundo, como se tudo ao redor ficasse mais suave, ou como uma calma que invade o coração de quem está presente. Há casos em que familiares descrevem que, no momento da passagem, sentiram um alívio imediato, como se o ar tivesse ficado mais leve ou como se um peso invisível tivesse sido retirado. Esse sinal não é dramático, não é teatral, e justamente por isso é tão verdadeiro. A serenidade espiritual nunca chega com alarde, ela chega com simplicidade, e é essa simplicidade que a torna incontestável. São Leopoldo dizia que, nos segundos após uma alma se desprender em paz, o ambiente parece se estabilizar. Mesmo quando o corpo mostra sinais físicos da morte, a energia ao redor permanece serena, quase doce. Muitas pessoas que presenciaram passagens tranquilas relatam essa sensação como uma espécie de sossego que não existia poucos minutos antes, como se uma presença acolhedora preenchesse o espaço. Outra característica desse sinal é a ausência de perturbação emocional. Não significa que os familiares não sintam tristeza, mas sim que, ao lado da tristeza, surge um tipo de aceitação inexplicável. É comum que alguém diga, parece que ele descansou. Isso não é apenas uma frase de conforto, é a maneira como o coração interpreta a mudança energética deixada pela alma serena. São Leopoldo reforçava que essa percepção não deve ser subestimada. Ela não vem da mente tentando se consolar, mas da alma humana reconhecendo outra alma que partiu em harmonia. Esse sinal é tão consistente que São Leopoldo usava sua presença ou ausência para orientar pessoas que buscavam entender como seus entes queridos haviam partido. Para ele, não havia dúvida. Quando a alma abandona o corpo em paz, ela deixa atrás de si uma marca energética que envolve o ambiente como um manto. Quem está presente sente, mesmo sem compreender completamente. Essa sensação de paz é a confirmação espiritual de que a alma fez sua travessia de forma serena e luminosa. Embora o sinal da serenidade seja essencialmente espiritual, ele se reflete de formas perceptíveis no ambiente físico. São Leopoldo Mandic explicava que a alma, ao se desligar em paz, harmoniza tudo ao redor com uma suavidade quase palpável. Essa harmonia influencia o ar, o silêncio e até a expressão do corpo que ficou. Não há fenômenos espetaculares, nem eventos sobrenaturais visíveis aos olhos, mas existe uma mudança clara na atmosfera. Pessoas que estiveram presentes em passagens tranquilas relatam que poucos segundos após o último suspiro, algo muda na sala. O clima, antes carregado de preocupação, parece se acalmar como se uma brisa silenciosa tivesse passado. Uma das manifestações mais comuns é a sensação de quietude. Não é apenas o silêncio natural que segue o fim dos movimentos. É um tipo de silêncio diferente, mais profundo, que traz uma impressão de ordem, como se a realidade estivesse se reorganizando ao redor da ausência do corpo vivo. São Leopoldo dizia que esse silêncio não é vazio, mas preenchido por uma energia pacífica. É a vibração deixada pela alma que partiu com tranquilidade, como uma marca suave que permanece por um breve tempo antes de se dissipar. Outra manifestação percebida é a leveza do ar. Muitas pessoas relatam que, no momento da passagem serena, o ambiente parece ficar menos denso. É como se o peso emocional que dominava a sala fosse retirado. Essa sensação não depende de ventilação, clima ou temperatura. Ela surge de forma espontânea e natural, como se fosse consequência direta do desprendimento da alma. Não é raro que familiares digam que sentiram poder respirar melhor naquele instante, mesmo que estivessem chorando ou tensos momentos antes. Também se observa uma mudança no semblante da pessoa que partiu. Mesmo quando o corpo estava rígido pela dor ou marcado pelo sofrimento, o rosto costuma suavizar.
São Leopoldo afirmava que essa suavização é reflexo do estado interior da alma. Quando ela se desprende em paz, a fisionomia física parece descansar. Não é uma alteração milagrosa, mas uma mudança sutil que traz conforto. Há quem diga que o rosto parece ter encontrado descanso, e essa impressão raramente acontece em passagens agitadas. A temperatura do ambiente também pode parecer ligeiramente mais equilibrada. Não se trata de sentir calor ou frio específicos, mas de notar uma neutralidade térmica. É como se o espaço deixasse de carregar excessos de tensão e se ajustasse momentaneamente a um estado mais neutro e acolhedor. São Leopoldo explicava que isso acontece porque a vibração da alma serena não gera ruídos energéticos, não perturba, não causa impacto. Ela simplesmente se afasta com leveza, deixando o ambiente em seu estado mais natural. Essa soma de pequenas manifestações cria uma experiência única. Não há necessidade de olhos espirituais avançados para perceber. Quem está presente sente algo diferente. A sala parece mais tranquila, o ar parece mais leve, o semblante parece mais suave. É dessa sutileza que nasce o reconhecimento imediato. A alma partiu em paz. Para São Leopoldo Mandic, reconhecer o sinal de que uma alma partiu em serenidade não exige dons espirituais raros, mas sim sensibilidade e presença. Muitas famílias acreditam que não saberão identificar nada especial no momento da despedida. Porém, São Leopoldo afirmava que, quando a paz se manifesta, ela toca a percepção humana de forma natural, mesmo em meio à dor. O primeiro aspecto a se observar é a sensação interior. Pessoas que estavam presentes em passagens tranquilas relatam que, de repente, o coração parece receber um pequeno alívio, como se uma tensão invisível se desfizesse. Não é alegria, tampouco conforto imediato, mas uma espécie de suavização emocional que chega sem explicação lógica. Outro ponto importante é a mudança no ambiente. Famílias que acompanharam esses momentos descrevem que perceberam algo mudar no ar, como se a atmosfera ficasse mais clara. Não é uma experiência sobrenatural, mas um sentimento real de que a sala ficou menos pesada. Essa percepção pode vir acompanhada de um impulso intuitivo, a impressão de que tudo está em silêncio, mesmo quando há ruídos externos. São Leopoldo dizia que essa quietude espiritual ajuda os presentes a entender que a alma não lutou, não resistiu, mas se entregou com confiança. O semblante também é um indicador significativo. Embora o corpo físico não possa expressar sentimentos após a morte, muitas pessoas notam que o rosto do ente querido parece relaxar, mesmo quando havia dor momentos antes. A expressão se torna mais suave, quase serena, como se carregasse a marca da paz interior da alma. Famílias relatam que, ao olhar para a pessoa que acabou de partir, sentem que ela finalmente descansou. Essa percepção não é fruto de imaginação, mas da forma como a harmonia espiritual se reflete no corpo. Além disso, alguns familiares mencionam uma breve sensação de presença acolhedora. Não é uma visão, nem um fenômeno extraordinário, mas uma impressão de que algo amoroso permanece no ambiente por instantes. São Leopoldo explicava que essa sensação ocorre porque a alma, ao se desprender com serenidade, não sai em desordem. Ela se afasta lentamente, deixando uma vibração que pode ser percebida como conforto. Essa percepção costuma ser sutil, mas é forte o suficiente para que muitos a descrevam como um toque suave no coração. Outro ponto importante é a mudança no comportamento emocional dos presentes. Mesmo em meio às lágrimas, é comum que alguém diga espontaneamente que sentiu paz naquele momento. Essa frase, repetida em diferentes culturas e situações, é uma forma simples de reconhecer o sinal. São Leopoldo ensinava que a alma serena comunica sua tranquilidade às pessoas ao redor, e essa comunicação se manifesta como uma intuição imediata. Por fim, identificar o sinal exige apenas abertura. Não é necessário buscar fenômenos extraordinários, é suficiente observar os detalhes. Quando o ambiente se acalma, quando o coração suaviza, quando o semblante descansa, quando a atmosfera fica mais leve, é porque a alma partiu em serenidade.
Esse reconhecimento traz consolo e transforma a despedida em um momento de compreensão e respeito pela jornada espiritual que continua. Segundo São Leopoldo Mandic, o momento imediatamente após a alma emitir o sinal de serenidade é um dos mais importantes de toda a sua jornada espiritual. Quando a alma se desprende do corpo em paz, ela entra em um estado de lucidez ampliada, no qual compreende com clareza que a vida física se completou. Não há confusão, não há desespero, não há sensação de perda. Pelo contrário, a alma sente como se estivesse atravessando uma fronteira suave, um limite que separa dois modos de existir, mas que, para ela, parece tão natural quanto respirar. Esse é o início do acolhimento espiritual. São Leopoldo explicava que, após a liberação do corpo, a alma percebe de imediato que não carrega mais dor física. Tudo aquilo que era peso, limitação, doença ou sofrimento se dissolve instantaneamente. A alma experimenta um alívio profundo, não apenas físico, mas emocional. Memórias dolorosas se afastam, conflitos internos se silenciam e surge uma sensação de clareza que as palavras humanas dificilmente conseguem descrever. Essa clareza permite que a alma compreenda de forma simples que está sendo guiada e que nada na transição é aleatório ou solitário. Nesse primeiro momento, a alma também percebe presenças espirituais que se aproximam. São Leopoldo dizia que nunca é deixada sozinha uma alma que parte em paz. Espíritos que possuem laços afetivos, como familiares desencarnados ou guias espirituais, se aproximam para recebê-la. Eles não aparecem como figuras detalhadas, mas como presenças reconhecíveis, transmitindo tranquilidade e familiaridade. A alma sente que está entre aqueles que sempre a amaram e que compreendem tudo o que ela viveu. Essa recepção amorosa é um dos fatores que garantem a serenidade desse instante inicial. Ao mesmo tempo, a alma passa por uma revisão suave da própria vida. Não é uma análise dura nem um julgamento. É uma percepção global de tudo o que viveu, das escolhas que fez, das pessoas que amou e das lições que aprendeu. São Leopoldo enfatizava que essa revisão não acontece para punir, mas para esclarecer e libertar. A alma vê com mais honestidade e mais compaixão sua própria história, reconhecendo erros, acertos e intenções sem culpa ou orgulho. Essa compreensão abre espaço para um sentimento de gratidão pela vida que se encerrou e pela oportunidade de evoluir. Outro fenômeno importante é a expansão da consciência. A alma percebe dimensões que não são acessíveis enquanto está presa ao corpo físico. Ela entende que a existência continua e que há um caminho à frente, guiado por forças amorosas que já a aguardavam. Essa percepção elimina qualquer sombra de medo. São Leopoldo descrevia esse momento como o despertar para uma realidade mais ampla, onde tudo se conecta e faz sentido. Assim, imediatamente após emitir o sinal de serenidade, a alma entra em um estado de libertação, acolhimento e compreensão. É conduzida com suavidade, cercada por presenças amorosas, livre de dor e cheia de clareza. Nada nesse instante é brusco. Tudo é profundamente harmonioso. São Leopoldo Mandic explicava que o sinal da serenidade não se manifesta em todas as passagens, porque ele não depende das circunstâncias externas, mas do estado interior da alma. A forma como uma pessoa vive, sente, compreende e se relaciona consigo mesma tem grande influência no tipo de energia que é liberada no momento da transição. Não se trata de merecimento ou punição, mas de equilíbrio emocional e espiritual. Almas que carregam muito medo, apego, culpa ou desorientação podem ter dificuldade em se desprender com naturalidade, e isso interfere na vibração final emitida no instante da morte. Uma das razões principais para que o sinal não apareça em todas as situações é o apego intenso à vida material. Quando alguém vive profundamente preso a bens, conflitos, pessoas ou situações, a alma tenta permanecer conectada ao plano físico, mesmo quando chegou a hora de partir. São Leopoldo dizia que esse apego gera turbulência energética, o que impede a formação daquela atmosfera de paz. Não é o apego emocional saudável, como amor ou saudade,
que interfere, mas sim o apego que nasce de medo, dependência ou sensação de incompletude. Outra razão é o estado emocional carregado de incertezas. Pessoas que passam a vida inteira tentando fugir de suas próprias dores, sem buscar entendimento, podem enfrentar maior dificuldade na transição. A alma, ao se desprender, carrega consigo o que foi acumulado internamente. Se o interior está agitado, o ambiente reflete essa agitação. Por isso, muitas passagens são descritas como tensas, mesmo quando fisicamente tranquilas. A alma está confusa, tentando compreender o que acontece, sem encontrar rapidamente o caminho para a serenidade. São Leopoldo também afirmava que a falta de reconciliação interna pode impedir que o sinal se manifeste. Quando a pessoa parte com ressentimentos profundos, culpas não resolvidas, arrependimentos não aceitos ou conflitos interrompidos, a alma pode carregar uma sensação de tarefa inacabada. Essa sensação cria resistência ao desprendimento e dificulta a energia de paz que caracterizaria o sinal. Ele destacava que a reconciliação não significa perfeição moral, mas responsabilidade emocional, a capacidade de reconhecer falhas e aceitar o que não pode mais ser mudado. Outro fator importante é a ausência de fé ou de confiança em algo maior. Não se trata necessariamente de religião, mas da falta de entendimento de que existe uma continuidade além da vida física. Quando a alma acredita que a morte é o fim absoluto, o medo domina o processo, produzindo perturbação. Já almas que possuem algum tipo de confiança, seja em Deus, no universo, em uma força maior, ou simplesmente na possibilidade da continuidade, atravessam a transição com mais naturalidade. Por fim, São Leopoldo explicava que até mesmo o ambiente ao redor pode influenciar. Quando há muita tensão emocional entre os familiares ou grande desespero, a alma sensível pode absorver essa energia. Não significa que a família cause a perturbação, mas que o clima emocional pode dificultar a serenidade. Por isso, ele sempre incentivava que, nos instantes finais, as pessoas ao redor oferecessem calma, palavras suaves e lembranças de amor. Em síntese, o sinal da serenidade é fruto de equilíbrio interior. Não aparece em todas as passagens porque depende da libertação da alma, e essa libertação está profundamente ligada à forma como se viveu, se sentiu e se compreendeu a própria existência. São Leopoldo Mandique sempre alertava que, embora o sinal de serenidade seja real e profundamente significativo, ele precisa ser interpretado com equilíbrio para não gerar ilusões, expectativas irreais ou conclusões precipitadas. Muitas famílias tomadas pela dor da perda podem tentar enxergar sinais onde não há, ou interpretar qualquer detalhe como uma confirmação automática. Para São Leopoldo, compreender esse fenômeno exige calma, bom senso e maturidade espiritual. Ele ensinava que o sinal verdadeiro não provoca euforia, nem estimula a busca por respostas sobrenaturais. Ele simplesmente se manifesta como paz. Por isso, a primeira regra da interpretação é observar sem ansiedade. O sinal não precisa ser forçado, imaginado ou desejado. Ele acontece quando a alma realmente partiu com serenidade. Outra forma de manter a interpretação equilibrada é distinguir percepção emocional de fenômeno espiritual. A emoção natural da despedida pode provocar alívio por saber que a dor física acabou. Mas esse alívio emocional não deve ser confundido automaticamente com o sinal da serenidade. O sinal espiritual se caracteriza por uma atmosfera muito particular de leveza e harmonia, não pela esperança humana de que tudo tenha sido tranquilo. Por isso, São Leopoldo recomendava que os familiares observassem não o pensamento, mas a sensação. O pensamento pode enganar, mas a sensação profunda, aquela que toca o coração de modo silencioso, costuma ser mais autêntica. Também é importante compreender que a ausência do sinal não significa que a alma esteja em sofrimento ou desamparo. São Leopoldo enfatizava isso repetidamente. A serenidade é apenas uma forma específica de transição, mas não a única que leva ao acolhimento espiritual. Almas que não emitem o sinal imediatamente podem alcançá-lo minutos depois, horas depois,
ou até durante os primeiros estágios do desprendimento. A jornada espiritual varia de acordo com a história, os sentimentos e os aprendizados de cada pessoa. Por isso, interpretar o sinal com equilíbrio significa reconhecer que ele é um indicador e não uma sentença. Outro ponto essencial é evitar interpretações místicas ou exageradas. O sinal de serenidade não se manifesta através de fenômenos grandiosos, aparições, luzes sobrenaturais ou mensagens audíveis. Ele é simples e discreto. São Leopoldo dizia que o espiritual genuíno nunca grita. Ele se expressa através do silêncio. Por isso, qualquer interpretação que exija detalhes fantasiosos já se afasta da essência desse fenômeno. A simplicidade é o que o torna verdadeiro. Por fim, interpretar esse sinal de forma equilibrada significa usá-lo como instrumento de cura e não como fonte de medo, disputa familiar ou confusão. Se o sinal for percebido, ele deve trazer paz para quem ficou. Se não for percebido, isso não deve gerar culpa ou a sensação de que a despedida foi imperfeita. O propósito do sinal é oferecer entendimento, não criar expectativas. São Leopoldo ensinava que o coração humano, quando está aberto à verdade, sabe reconhecer a paz quando ela se manifesta e sabe igualmente aceitar quando ela se expressa de outras maneiras. Compreender o sinal de serenidade, segundo São Leopoldo Mandique, não é apenas uma forma de interpretar a passagem de alguém querido, mas também um caminho profundo de cura para aqueles que permanecem. A dor da perda costuma ser acompanhada por dúvidas, arrependimentos e inquietações. Muitas pessoas passam anos tentando entender se o ente querido sofreu, se teve medo, se sentiu sozinho ou se conseguiu encontrar paz. Esse conhecimento sobre o sinal não elimina a saudade, mas oferece um ponto de equilíbrio, permitindo que o coração encontre repouso onde antes havia incerteza. A cura começa quando o entendimento se transforma em acolhimento. São Leopoldo dizia que, quando uma família compreende a serenidade espiritual, ela consegue reorganizar emocionalmente a experiência da despedida. Em vez de fixar a mente na imagem da doença, da dor ou do sofrimento físico, é possível lembrar que a alma viveu um processo muito mais amplo e profundo. Isso não significa ignorar a tristeza, mas permitir que a dor seja acompanhada por um sentido maior. Ele ensinava que, ao reconhecer o sinal, a família ganha a chance de enxergar a passagem não como ruptura definitiva, mas como transição amorosa. Esse olhar transforma a narrativa da perda e dá espaço para a cura. Outra forma de transformar esse conhecimento em cura é compreender que o amor não desaparece com a morte física. Para São Leopoldo, o vínculo que permanece entre as almas continua ativo, mesmo que de maneira mais sutil. Quando uma família percebe que o ente querido partiu em paz, ela também entende que esse estado de paz é transmitido energeticamente. Essa percepção ajuda a aliviar sentimentos de culpa, como não ter dito algo, não ter estado presente em todos os momentos ou não ter feito mais. A serenidade da alma confirma que ela não partiu carregando cobranças ou ressentimentos, o que é libertador para quem ficou. Também é fundamental transformar esse entendimento em prática emocional. Muitas pessoas sofrem porque tentam evitar a dor, mas São Leopoldo ensinava que a dor, quando acolhida, se converte em sabedoria. Saber que a alma partiu em paz oferece uma espécie de base segura sobre a qual a pessoa em luto pode se apoiar para reorganizar seus sentimentos. Isso permite que ela chore sem desespero, lembre sem tortura e sinta saudade sem culpa. É assim que o luto se transforma em processo e não em prisão. Além disso, reconhecer o sinal pode inspirar mudanças pessoais. Para muitos, a passagem de alguém querido desperta reflexões profundas sobre a própria vida. São Leopoldo sempre incentivava que, diante da morte, se buscasse mais consciência, mais amor e mais gratidão no cotidiano. Se a serenidade é possível na hora final, também pode ser buscada na vida presente. Essa reflexão ajuda quem ficou a se fortalecer emocionalmente, a cuidar melhor de si mesmo e a cultivar relações mais pacíficas. Por fim,
Transformar esse conhecimento em cura significa aceitar que a despedida não anula o amor vivido. Saber que a alma partiu em serenidade devolve ao coração a capacidade de respirar de novo. É permitir que a luz da compreensão suavize a sombra da saudade. É honrar o que foi vivido e seguir adiante com um sentimento de paz que nasce não do esquecimento, mas do entendimento. Agora que você compreendeu, com base nos ensinamentos de São Leopoldo Mandic, como o sinal de serenidade se manifesta e o que ele realmente significa, é importante transformar esse conhecimento em movimento interno. A reflexão sobre a morte não deve gerar medo, mas despertar consciência. Se a alma pode partir em paz, também podemos viver de maneira mais consciente, mais leve e mais conectada ao que realmente importa. Permita que essa mensagem toque seu coração. Pense em alguém que você ama e que já partiu. Recorde-o com amor, não com culpa. Se você reconheceu algum dos sinais descritos aqui, acolha essa percepção como um presente espiritual. Se não reconheceu, saiba que cada alma tem seu próprio caminho e a paz pode ter vindo de outras formas. Leve essa mensagem para a sua vida diária. Cultive serenidade nas suas escolhas, busque reconciliação onde for possível, cuide do que sente e permita que sua própria alma encontre equilíbrio. Este vídeo existe para trazer clareza, conforto e um sentido maior à sua jornada. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que possa estar precisando ouvir sobre paz, acolhimento e continuidade espiritual. A sua interação ajuda a levar luz a quem mais precisa.